Era uma vez. O contador de histórias. A história de hoje é: Hora da aula. Era uma vez uma escola simples de bairro, onde vários jovens e professores socializavam todas as manhãs, por aproximadamente 5 horas. Aquele era apenas mais um dia comum. Na noite anterior, uma forte ventania de outono havia deixado o pátio coberto de folhas. O zelador, que chegava mais cedo, começou a limpar tudo e a verificar as salas de aula, além de cuidar da limpeza dos banheiros. Enquanto realizava essas tarefas, a campainha tocou, e ele foi verificar quem era. A diretora, que tinha chego mais cedo naquele dia, era quem aguardava a abertura do portão. Ela cumprimentou o zelador e seguiu para sua sala. Ele percebeu que ela estava estranha. O que ele não sabia é que ela tinha brigado com o marido na noite anterior e saiu de casa mais cedo, para não ter que falar com ele. Ela estava bem irritada quando chegou na escola, mas aquilo não podia interferir em seu trabalho. Assim, ela iniciou mais um dia normal, até que os professores começaram a chegar. A professora de arte chegou bem cedo, e foi falar com a diretora. Ela tinha uma demanda, uma lista de materiais para as aulas de artes. Ela também falou sobre o projeto de teatro para os alunos do último ano. No entanto, a diretora tinha outras prioridades para o orçamento, e pediu um tempo para analisar tudo. De volta à sala dos professores, a professora de artes pegou uma xícara de café e começou a conversar com o professor de história. O professor de história era um homem muito curioso e rígido. Gostava de saber de tudo o que acontecia na escola e no mundo, gostava de estar atualizado, ele queria ser o próximo diretor. Como um bom profissional, ele levava a docência muito a sério. Em sua primeira aula naquele dia, ele aplicou uma prova surpresa, mas não era nada de surpreendente, pois o conteúdo era exatamente o mesmo da tarefa de casa que ele tinha passado na última aula. Era de se esperar que todos os alunos se saíssem bem. No entanto, essa prova foi uma surpresa desagradável para Lívia, que não havia feito sua tarefa de casa. Felizmente, sua amiga de classe, Vivi, havia concluído a tarefa e ofereceu-se para ajudá-la a colar. O que era uma má ideia, pois Kelly, uma aluna bem comportada e correta, acabou ouvindo aquela conversa, e não gostou nada de saber que as duas amigas queriam burlar as regras. Ela chamou o professor, e perguntou se a prova poderia ser em duplas. Ele não gostou nada daquela sugestão, e decidiu redistribuir os alunos na sala, deixando os amigos afastados. Aquela ação aparentemente inocente de Kelly era totalmente intencional, pois ela esperava exatamente aquela reação do professor. Lívia ficou chateada com o professor que a afastou de sua amiga, e agora ela estava fadada ao fracasso na avaliação. Mas depois daquela aula ela iria se divertir um pouco, pois no próximo horário era a aula de educação física. Ela tinha duas razões para gostar daquela aula: o professor atlético, e o jogo de vôlei, que era sua atividade favorita. Quando o professor chegou para dar a aula de educação física, e anunciou que era o momento de falar sobre futebol. O que foi uma decepção para Lívia. Mais uma vez, aquele não era o seu dia. Os meninos ficaram animados, até o momento em que ele informou que as meninas também tinham que participar. Aquilo não pareceu uma boa ideia para alguns, mas Vivi ficou empolgada. Os times foram montados, e Kelly foi a última a ser escolhida, ficando no time do Nicholas, um dos melhores jogadores da escola. Durante a aula, o time de Nicholas estava invicto, ganhando todas as partidas até que ele teve que se retirar do jogo, pois durante uma jogada de Victor, ele levou uma bolada na cara e perdeu um dente. Ele precisou ir para a enfermaria. A aula continuou, mesmo depois do incidente, e na sequência era a hora do intervalo. Durante o recreio, todos os alunos comentavam sobre a briga que aconteceria depois da aula, pois Victor tinha chutado a bola na cara de Nicholas de propósito, e ele não ia deixar aquilo barato. Os burburinhos chegaram aos ouvidos da supervisora, que chamou os pais de Nicholas para levar o garoto para casa, alegando que ele precisava de maiores cuidados.
Enquanto eles esperavam os pais do aluno, as merendeiras da cantina levaram uma sopa de fubá com caldo de frango para ele, que não quis comer, por causa do seu dente quebrado. Ele só queria ir para casa. Mas a sopa não foi desperdiçada, pois a professora de geografia que estava ali para pegar uma aspirina, acabou aproveitando e comeu tudo, antes de ir aplicar a próxima aula. Na aula de geografia, o tema era densidade demográfica e as taxas de natalidade. A professora explicava os gráficos e comentava sobre sua vida, dizendo os porquês de não ter tido filhos, e culpando o aquecimento global, entre outras questões. Carla, uma das alunas, ficou constrangida com aquele assunto, da forma como a professora falava, pois ela achava que estava grávida, há cerca de uns 2 meses. Ela ainda não tinha contado para ninguém, mas sabia que precisava falar com Lucas, o seu namorado. Sua melhor amiga Ana tinha faltado na escola naquele dia, e ela se sentia sozinha, e mandou uma mensagem para Lucas pelo celular, dizendo que precisavam conversar. Enquanto isso, em outra parte da escola, Lucas estava tranquilo em sua aula de matemática, sem saber da novidade que esperava por ele. Recebendo a mensagem, ele não deu muita importância naquele momento, e não respondeu. Calculando os juros compostos das atividades, ele estava em sua zona de conforto, pois era bom em matemática, diferente de seu amigo Clayton, que estava prestes a reprovar e repetir de ano. O que quase ninguém sabia era que a família de Clayton estava passando por um momento difícil em casa. Seu pai bebia muito, tinha perdido o emprego, e ficando em casa agora, brigava o tempo todo com sua mãe. Era por isso que Clayton passava o dia inteiro nas ruas, soltando pipa, para não ter que ficar em casa vendo tudo aquilo, o que lhe rendeu a fama de vagabundo na escola. Ele ia mal em todas as disciplinas, mas a professora de português, Dona Nádia, tentou ajudar. Como ela morava no bairro, sabia um pouco sobre o que acontecia com ele. Ela propôs uma atividade de poesia e rimas que valeria uma boa nota, pois Clayton gostava de rimas e trap. Sabrina, que era a melhor aluna em português, não gostou muito da tarefa, mas, como sempre se deu bem, ela faria a segunda melhor poesia naquele dia, pois o Clayton mandava muito bem, e ela só saberia disso na próxima aula da professora. No fim da aula, Sabrina foi conversar com a Renata. As duas tinham um segredo. Ninguém sabia das duas até aquele momento. Renata era filha da professora de química, o que tornava um tanto popular, metida e protegida. A sua mãe estava de olho nela. Sempre que podia, ela aparecia na sala para ver se estava tudo bem com a sua filha, mas não naquele momento, pois ela tinha que dar uma aula em outra turma. Enquanto a professora se deslocava para a próxima sala, ela esbarrou no professor de física, que acabou por derramar o café no jaleco dela. Aquele pequeno incidente, no entanto, deu a ela uma ideia para sua aula sobre bases e ácidos. Como tirar manchas e fazer o alvejamento de tecidos. Futuramente ela agradeceria o professor de física em particular, pois ele também tinha que ir ministrar a sua última aula, e depois de se desculpar bastante, e dizer para a professora que a compensaria depois, ele seguiu pelo corredor. Ao chegar na próxima turma, o professor de física ministrou uma aula de potencial energético, mas a turma estava desatenta, pois no fim do período de aulas, a maioria dos alunos só estava esperando o sinal de encerramento. Júlia estava prestes a completar 15 anos, um tanto ansiosa, pensando em sair dali o quanto antes, para fazer a prova de seu vestido, e o ensaio das danças com suas amigas. Foi quando o sinal tocou. Todos os alunos saíram das salas, como um estouro de uma boiada. No portão principal, em frente à escola, estava o ônibus, que levaria de volta para casa alguns dos alunos. A mãe de Júlia esperava por ela em seu carro. Outros pais buscavam seus filhos a pé. Júlia entregou um de seus convites a Gustavo, que voltava sozinho a pé para casa. Ele se despediu de André, que ia embora de bicicleta, e tinha que passar na escola de sua irmã mais nova, para levá-la em sua garupa, de volta para casa. André notou que, naquele dia, enquanto estava saindo da escola, em frente ao portão havia um homem escorado em um carro, segurando em suas mãos um cartaz de desculpa e uma rosa.
Era o marido da diretora que provavelmente a levaria para almoçar. Ela saiu e entrou no carro de seu marido, fazendo um aceno para o zelador que estava no portão. Aquele era só mais um dia comum, diferente de todos os outros, no qual o zelador fechava os portões para organizar tudo para o próximo turno. Se você gostou dessa história, se inscreva, clique no gostei, comente e compartilhe com seus amigos para mais. Se você quiser que a próxima história seja de um tema que você gosta, deixe sua sugestão nos comentários. Ajude o nosso canal, compre livros através dos links na descrição. Até a próxima!